do chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de apresentar o webinar Internação Forçada de Adolescentes, evento organizado pela referida comissão, com apoio da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Cristiano Ávila Marona, conselheiro seccional e coordenador do Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Olá a todas e todos, muito boa noite, muito obrigado, Tiago, e a todas e todos que fazem parte do corpo de funcionários da OAB que estão tornando possível essa transmissão. Muito obrigado a você. Eu quero também agradecer o nosso presidente Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Quero também cumprimentar a nossa presidente Priscila Pamela, da Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Quero também cumprimentar a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ana Amélia Mascarenhas, e quero fazer um cumprimento especial à nossa diretora tesoureira, Raquel Preto, liderando, não é, a nossa OAB, uma mulher que merece todo o nosso apoio, nosso respeito e que nos dá orgulho de participar dos trabalhos da OAB. Nós estamos aqui hoje, então, mais um evento realizado em conjunto com o Núcleo de Álcool, Drogas, Álcool... Não, Núcleo de Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, né? E temos aí um excelente painel, convidados muito especiais, né? O Jorge Arthur, a Heloísa, o Tiago, a Marisa, e conduzindo os trabalhos a querida Celi Cavalari, que é consultora da Comissão de Direitos Humanos, do Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool, sobre álcool, outras drogas e saúde mental da Comissão de Direitos Humanos. Então, eu queria cumprimentar todas e todos. O tema é dos mais importantes, né? Internação forçada de adolescentes, dando sequência a esse ciclo de debates que a gente vem realizando aqui na OAB sobre essa política de drogas, em especial sobre a crítica à guerra às drogas e esse modelo de confinamento, né? Confinamento via repressão penal, via encarceramento e confinamento via internação forçada no campo da saúde mental. Eu passo a palavra para a querida Celi Cavalari, cumprimentando o Tiago, Heloísa, Jorge Arthur, Marisa. Uma honra e um prazer para a OAB recebê-los e estamos todos muito curiosos e interessados em saber o que vocês pensam sobre isso. Celi, você tem a palavra. Boa tarde, quase boa noite, né? Já boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente a presença do Cristiano Marona, que representa, que é o coordenador da Comissão de Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental, né, de Direitos Humanos da OAB, né? Essa comissão tem tido um papel muito importante para discutirmos o que tem sido feito nesse desmonte das políticas atualmente, e essa comissão foi protagonista, inclusive, na questão da vacinação, em levar para o Ministério Público essa questão também como um direito de todos, e se compromete com os temas mais importantes da política atual, de drogas
entre outras, né? A direitos humanos como um todo. Então, é uma honra participar com vocês e eu quero agradecer também a presença dos palestrantes, né, da Heloísa, do Jorge, do Tiago, da Marisa Pfefferman, e de todas as pessoas que estão nos acompanhando também. Soubemos agora há pouco que estamos com cerca de 500 inscritos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante e qual é o melhor jeito de tratar nossos adolescentes, né? Porque a nossa sociedade está muito doente. Ela precisa mesmo de equipes multidisciplinares como essa para pensar o assunto, né? Então, eu vou passar a palavra inicialmente para Heloísa de Souza Dantas, que é psicóloga, doutoranda em saúde coletiva. Por favor, Heloísa. Boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui, né, com o Cristiano, Celi, Jorge, Thiago, Marisa, querida, e agradecer, então, o convite da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu fiz uma apresentação que eu vou exibir aqui para ajudar. Vocês estão conseguindo ver? Então? Sim. Tá. Então, o tema, né, como já foi dito, é a internação forçada de adolescentes, né? Eu acho que o que nos une hoje aqui, acho que o Cristiano já falou um pouco, a Celi, mas a gente está falando de um momento político extremamente grave, né? E o que está em jogo? Está em jogo o desmonte geral das políticas públicas, né? E o fortalecimento, quando a gente pensa no campo de álcool, outras drogas, né, dessa área, do fortalecimento do paradigma proibicionista. Como eu não sei quem está assistindo, para alguns é chover no molhado, mas é importante retomar o que esse paradigma traz, né? Acho que a primeira questão, que é muito diferente da forma como a gente foi pensando e trabalhando até então, né, que entende a importância do sujeito, da relação do sujeito com as drogas, né, da singularidade, do contexto, é que no paradigma proibicionista, a ação biológica das drogas sobre o cérebro explicaria por si só todas as alterações do comportamento. Então, você foca na droga, né, na substância, e não nessa relação. Você retira o sujeito da questão, né? Um outro ponto muito importante é que nesse paradigma você tem o conceito drogas, né? Até o Cristiano falou assim, álcool, drogas, né? Quer dizer, álcool e outras drogas. Quer dizer, o álcool é uma droga, crack é uma droga, né? Maconha, cocaína, são drogas diferentes. Então, nesse paradigma é como se tudo estivesse no mesmo saco, né? Então, as drogas fazem mal e levam supostamente a desestruturação individual, familiar, social, né? E se a droga é tão poderosa, se ela domina o sujeito, então você passa a ter esse sujeito dentro dessa visão que não é dono da própria vida, né? Ele é dominado por essa substância, né? Então ele passa ele passa a ser desqualificado, né? E com isso uma estigmatização. Então ele é o zumbi, ele é um ser incapaz, ele é incapaz de tomar as próprias decisões, né? E por isso mesmo, dentro dessa vertente, a única forma de tratamento possível é a abstinência, né? E isso é fundamental quando a gente pensa na questão da internação, né? A internação como um modelo de tratamento que justamente preconiza, né, a abstinência, né? Implica diretamente no afastamento do convívio social, é isso que é a internação. E vejam, não estou falando aqui da internação forçada, eu só estou retomando um pouco algumas bases para a gente pensar o que está em jogo hoje, né? Então, as pessoas que atuam nesse campo, elas sabem que a internação, de alguma maneira, é a última opção. Ela não é a primeira, ela não pode vir como primeira, né? Como modelo de tratamento. E, apesar disso, ela ainda é amplamente utilizada, né? Mesmo quando a gente vai nas pesquisas e a gente observa que faltam indicadores, né, da comprovação da internação em relação a outros tratamentos que são feitos em liberdade.
Então, a internação, ela tem esse lugar, né? E aí, voltando um pouco ao contexto, né, que a gente vive hoje, e que é muito grave, muito, porque até então, né, a gente tinha uma política nacional, e aí pensando um pouco depois da Lei 10.216, da reforma psiquiátrica, né, e de toda a construção de uma política nacional de saúde mental, que tinha um modelo de atenção aberto de base comunitária, o oposto desse do isolamento, do encarceramento, enfim, que buscava garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais, né? Pela comunidade, pela cidade, enfim. Então, no contexto atual, você tem um enfraquecimento de toda a rede de atenção psicossocial das RAPs e um investimento robusto, né? Que fortalece as chamadas comunidades terapêuticas. Então, quando a gente está falando de internação hoje, a gente está falando das comunidades terapêuticas, né? Pelo menos a maioria são as comunidades terapêuticas. E aí, as comunidades terapêuticas, durante um tempo, né, não é para o tratamento, não, a gente não é um outro modelo, né, uma outra alternativa. E na prática elas não são alternativas, porque elas disputam o modelo assistencial, né? Elas usam uma infinidade de recursos públicos que poderiam estar indo para os equipamentos da RAPS. E isso é muito grave. Só que a gente, agora pensando um pouco mais, né, na internação forçada, né, que é o tema dessa mesa, é fundamental que a gente olhe para a nossa história, né? Então, todo esse debate, ele não vem ao vento do nada, né? A gente tem uma história em que predomina, né, o isolamento e encarceramento, e aí pensando um pouco dos adolescentes, tanto pela via dos adolescentes como no campo da saúde mental, no campo da saúde mental houve um predomínio do paradigma asilar, né? Então, o paciente, né, era visto, o sujeito era visto como um doente mental, que oferecia risco a si e ao outro, né? Então, ele precisava estar isolado, precisava estar dentro de um manicômio. E em relação aos adolescentes, uma lógica da internação, né? O Código de Menores, e Marisa sabe isso muito bem, de 2779, né? Antes do nosso ECA de 90, né? Ele propunha a internação, essas duas leis, né? Com o objetivo de corrigir comportamentos antissociais, desviantes, delinquenciais, ou seja, aquelas populações consideradas indesejadas, né? Na nossa sociedade sempre foram, de alguma maneira, encarceradas. Isso não é novo, né? A gente não está vendo algo novo, um movimento novo, não. A gente está vendo o retrocesso de algo que é parte da nossa história, né? E aí, pensando um pouco na questão da internação forçada, acho muito importante lembrar que a Lei 10.216, a reforma psiquiátrica, previa, né, tanto a internação voluntária, que é aquela que se dá com consentimento do usuário, a internação involuntária, que se daria e se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, geralmente a família, e a internação compulsória, que eu acho, o Cristiano pode falar mais, mas muito mais um caso criminal, né? Que é aquela determinada pela justiça. A gente não pensa numa situação de saúde, não é possível pensar numa internação compulsória pensando em questões de saúde. E aí, em 2019, você tem uma outra lei, né, a Lei 13.840, né, que amplia o rol das pessoas que podem solicitar a internação contra a vontade do paciente ou da família. Então, o servidor público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNASE. Por que eu trago isso aqui? Né? Ah, nossa, mas que exagero! Você já estava prevista lá, por que isso é um problema? Né? Porque a gente vai tendo uma flexibilização, uma fragilização das condições para internação voluntária, ela vai se banalizando, né? E aí tem um ponto que eu acho bastante temeroso também, que é óbvio que é necessária a avaliação médica, né? Mas nos casos das comunidades terapêuticas, e daqui a pouco eu vou falar da resolução número 3 do CONAD, né? É temerário que um médico, alguém que está muito diretamente implicado com essa internação, faça essa avaliação. Acho que é um ponto que a gente precisa pôr aqui, colocar para a gente poder refletir o que é isso, né? E aí, em julho de 2020, né, eu estava no CONANDA, inclusive, nessa época, em julho de 2020, né,
sai a resolução número 3 do CONADE. Essa resolução, ela regulamenta o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas. Então, primeira coisa que eu ponho aqui para a gente refletir é essa palavra acolhimento, tá? Acolhimento, que é extremamente utilizado quando vem a questão das comunidades terapêuticas em toda a resolução 3, né? Então, as comunidades terapêuticas acolhem. Pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acolhimento é uma medida excepcional e provisória quando os direitos da criança e do adolescente foram violados e há separação, né, da família de origem, para que essa família possa ser trabalhada pelas políticas todas, né, para que haja um retorno dessa criança e adolescente para sua família ou ela seja adotada. Este é o termo acolhimento que está no ECA, né? E o acolhimento, e eu só estou fazendo um paralelo aqui dessas duas palavras, porque esse sentido na resolução número 3 me impressiona, né? Porque o acolhimento, a criança e o adolescente continua fazendo as suas atividades, eles vão para uma casa lá, para um abrigo institucional, enfim, para um serviço de acolhimento, e eles continuam frequentando a escola, o direito à convivência familiar e comunitária continua preservado, enquanto que aqui não. Aqui a gente tem o uso de uma palavra absurda, né? Porque acolhimento do quê? Né? E também chama atenção isso. Quem está nessa área sabe, né, que existe padrão de uso de drogas. A gente não coloca tudo, é a mesma coisa colocar todas as drogas no mesmo saco, então existe um padrão. O que é o uso, abuso? O uso, abuso, especialmente o uso, levariam, né, um adolescente a estar numa comunidade terapêutica, né? Acho que é uma questão para se pensar, né? Dentro da resolução, né, ela preconiza, ela é uma resolução super bem feita, ela é muito bem embalada, né? E eu estou sendo irônica aqui, tá? Porque hoje em dia a gente é irônico, precisa avisar que está sendo irônica, eu estou sendo irônica, tá? Então, o acolhimento é voluntário, com a anuência dos pais ou responsáveis, existe a criação de um PIA, um plano individual, né, de acolhimento, enfim, tem toda uma coisa bonita que, na verdade, quando a gente vai ver, e aí olhando a nota técnica do Núcleo de Assessoria Técnica do Ministério Público, né, isso fica claro que muitos adolescentes, historicamente, e ainda hoje são encaminhados às comunidades terapêuticas por meio de ordem judicial, fundamentada em pedidos de internação de longa duração e acolhimento institucional, né? Então, há uma coisa muito grave aí sendo feita, né? Junto com isso, é importante, daqui a pouco eu vou falar, na verdade, né, das inspeções foram ditas e reditas, né, mas do Conselho Federal de Psicologia, do Ministério Público Federal, que identificou uma série de violações de direitos, né? Mas aqui eu começo a problematizar um pouco o que seria essa internação de adolescentes em CTs. Tá? Só para vocês saberem, né, quando teve a resolução número 3, o CONANDA, junto com o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente fez uma nota na época, né, se posicionando contrária à resolução. Inclusive porque o CONANDA é uma instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas, né, para as crianças e para os adolescentes. Então, deveria ter passado pelo CONANDA isso e não passou, tá? E aí, quando a gente pensa na internação, eu retomo aqui, né, a importância do ECA e do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que preconizam o fundamental direito à convivência familiar e comunitária, não é à toa, né? Porque justamente eles vão contra, eles tentam romper aquilo que eu falei que está na nossa história, que é uma cultura de institucionalização da infância e das adolescências, né? Que é uma lógica asilar, que ainda existe, mas que marcou a nossa história e ainda marca, né? E eu questiono muito se é comunidade uma instituição asilar, porque, né, comunidade terapêutica é comunidade, né? Uma instituição asilar que promove o afastamento dos adolescentes das atividades comunitárias, né? 74% estão numa área rural, segundo o IPEA, um documento de 2018. E se preconiza, como eu estava falando, se o objetivo é a abstinência, se preconiza o isolamento, né? Uma coisa fundamental, eu queria aqui falar, eu tinha até feito uns slides sobre adolescências, porque é um tema que eu acho extremamente importante falar sobre as adolescências, não vai dar tempo, né? Mas uma coisa fundamental, como é que com os adolescentes a gente retira a liberdade, a voz, a autonomia, né? Tem 5 minutos. Obrigada, Celi.
E daí a gente tem uma provável imposição, porque com o adolescente ele pode até no primeiro momento, mesmo que ele vá para uma comunidade aceite, né? E isso, ele vai ficar isolado, se ele vai querer sair, ele vai querer fugir, como é que você vai controlar esse adolescente, né? Que é a lógica do controle que está posta aí, né? Se não por uma provável imposição pela violência nesses lugares, como, né, mostraram as inspeções, o relatório de inspeção do Conselho Federal de Psicologia e do Ministério Público Federal. Eu vou tentar ser breve, porque eu tinha algumas problematizações aqui, mas talvez depois no debate a gente possa ver, né? A primeira, né, é que a comunidade terapêutica ela trabalha com a concepção de que o trabalho, disciplina e espiritualidade podem curar o sujeito, produzindo uma reforma moral. É isso que está posto, né? No âmbito da saúde mental, é fundamental, né, o acesso do adolescente, o tratamento comunitário, não no sentido do que está posto, né, nas comunidades terapêuticas, mas comunitário mesmo, né, que preserve o laço desses meninos e meninas, né, com as atividades, com a cultura, com os amigos, com as formações de diversas áreas. Isso é fundamental, inclusive, quando a gente pensa em prevenção do uso abusivo e da dependência de drogas, né? Fundamental pensar nas marcas provocadas nos adolescentes por internações forçadas, né, de longa permanência nesses lugares. Esses meninos e meninas levam marcas na vida, né? Heloísa, não estamos te ouvindo. Travou. Bom. Alô? Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Acabou o tempo, né? Não. Você tinha 2 minutos, mas... Vale. Mais 5. Tá bom. Fica mais 5. Tá bom. Então, eu só queria, retomando aqui, né, que o que se acontece é uma certa cortina de fumaça, eu chamaria, né? Porque a gente, essas iniciativas, esse modelo posto, né, acaba individualizando as questões e os problemas, né, nesses meninos, nessas meninas, como os dependentes que precisam de um tratamento a qualquer custo, muitas vezes, né? E aí deixa de se olhar as questões sociais, estruturais, outras questões que não são vistas para esses jovens, né? Quais oportunidades efetivas existem para alguns adolescentes em situação de desproteção social hoje, né? O que há para esses meninos, meninas? Quais apostas e perspectivas existem? Acho que essas questões precisam muito ser discutidas, né? Um outro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente está falando da internação forçada, mas o que a gente também vai vendo, trabalhando, eu trabalhei muito tempo com os adolescentes que são autores de ato infracional, a gente vê muitas internações na Fundação Casa sendo feitas com o objetivo de tratar esses meninos e meninas. Isso é um absurdo, é um crime, é uma coisa assim, que não dá nem para nomear por quê, né? A medida de internação é uma medida socioeducativa, quando há um ato infracional, né? Então, se tratar uma questão de saúde como, né, e acabar fazendo com que o menino e menina acabem recebendo um ato infracional por conta de um problema desse tipo, é absurdo, né? E aí, só que o meu slide, pronto. E acho que algumas questões aí precisam ser enfrentadas se a gente quer realmente vir para esse debate, né? Primeiro que ainda existem a rede com muitos buracos no atendimento para os adolescentes, a gente precisa pensar e propor, né, alternativas para esses meninos. Há poucos CAPS-I, 430 CAPS-AD e muitos não aceitam adolescentes, e há 65 unidades de acolhimento, que seriam unidades aí para pensar, né, onde esses meninos poderiam ficar, né, que é um funcionamento que tem 24 horas, 7 dias da semana, com caráter residencial transitório, tá? Só para fechar, né, o tratamento da dependência é complexo, né? Não há um único tratamento certo para todos os indivíduos, para todas as pessoas, né?
A proposta deve ser individualizada, considerando a história e a participação da pessoa, não é zumbi, não é autônomo, não, né? A participação da pessoa. O tratamento efetivo deve considerar as várias demandas e necessidades das pessoas, não apenas o uso de drogas, questões de habitação. E, gente, quem está no campo, gente, sabe disso, né? Não é a droga, não está só na droga, né? Deve ser apropriada a idade, gênero, grupo étnico e cultural, né? O fator tempo é muito importante. Então, assim, você vai manter um menino ou menina de 15, 16 anos, né? O tempo é fundamental. Então, depois você percebe marcas, né, desse período. As recaídas fazem parte e não há mágica. Então, eu encerro aqui minha breve fala. Celi, obrigada. Nós é que agradecemos, e você traz questões importantíssimas, por exemplo, o que significa para o desenvolvimento desses adolescentes, o desenvolvimento emocional, essas internações forçadas e os maus tratos que recebem no geral, né? Uhum. Mas voltamos no debate. Eu fiquei curiosa também para saber o que não foi apresentado aqui ainda, né? Eu gostaria de colocar uma coisa que eu esqueci na abertura, que é no folder saiu que nossa apresentação, nossa live de hoje seria até às 18, das 18h30 às 19h30, mas, na verdade, ela vai até às 20 horas. Tá? Bom, então, eu vou chamar o Jorge Arthur para falar. Ele é conselheiro do CONED e do COMUDA, e tem uma longa história na área de infância e adolescência como profissional com os meninos. Jorge, por favor. Meu muito boa noite. Um prazer muito grande de estar aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. O convite de vocês me fez me lembrar muito na década de 90, quando eu participava da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, com o Dr. Di Pietro, que era uma figura, alguém que, naquele início de políticas neoliberais, nos fazia perguntas interessantíssimas sobre quanto custam os direitos humanos, quem paga pelos direitos da criança e do adolescente. Isso era genial, porque quando nós fomos vendo as políticas públicas serem financeirizadas, e os editais de chamamento, as parcerias, os convênios sendo feitos pelo menor custo, então não importa qual é o benefício, e aí sim é o menino, a menina que precisa se adaptar ao serviço, e não o serviço adaptar-se ao adolescente, à adolescente, e me deu muita saudade do Dr. Di Pietro. Outra coisa que eu quero dizer bacana é que eu sou conselheiro do CONED, participo o CONED é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, e o COMUDA, onde eu participo, é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, no COMUDA, pode ter certeza, a gente nada de braçada. Eu aprendi a fazer análise de projeto de lei no gabinete da vereadora Aldaísa Sposati, em 1981, fazendo a análise do projeto de lei da vereadora Lucila Pisani sobre o COMUDA. Então, eu aprendi a fazer análise de projeto em cima da análise do COMUDA, e participo longa data. Outra coisa bacana também é que eu não estou falando em nome nem do COMUDA e nem do Conselho Estadual. Eu não teria condições de representar muitas organizações que fazem parte desse grupo tão heterogêneo de organizações, instituições, associações. Eu represento, tanto no COMUDA quanto
no CONED, a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, a BRAND, onde, com a colega Júlia Bernardo, eu coordeno o grupo de educação aqui de São Paulo. Então, é isso. Outra coisa que eu pensei, quando eu estava preparando e enchendo o caderno de anotação e pegando coisas novas para ler, foi um processo muito gostoso, eu me sinto muito agradecido à OAB. Em primeiro lugar, pela atualidade aqui agora dessa questão, desse problema. Mas, diferente de outros inícios de conversa, outros inícios de fala, eu sempre digo, nós vamos ter uma conversa, vamos bater uma bolinha, vamos... Não, não, aqui não é lugar para ter... não é assim, mas é quase... Não, não. Aqui nós precisamos dessa seriedade que a Heloísa nos mostrou. Algo é algo, aquele outro é aquele outro, e aquilo mais outro é aquilo mais outro. Não tem lugar aqui para... não sei, pode ser... Não, não. Quando eu digo que no artigo 227 da Constituição Federal, de 1988, já que eu estou na OAB, né? Quando eu digo que o artigo 227 da Constituição Federal diz que é obrigação do Estado, da sociedade e da família cuidar das suas crianças, eu não estou falando em qualquer coisa. Eu estou dizendo que este artigo nos fala da prioridade absoluta de cuidados, prioridade absoluta de recursos orçamentários. Eu não estou falando de, pode ser, se sobrar na caixinha, a gente bota no projetinho. Não. Nós precisamos ter planos municipais, estaduais e nacional de direitos da criança e do adolescente que sejam decenais, que nos tragam uma perspectiva de 10 anos ou, quiçá, já estamos solicitando e nos organizando enquanto Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, podermos organizar um plano para 20 anos. É impossível a gente esperar que a PEC do fim do mundo, aquela PEC do governo do Dr. Temer, que a gente vai esperar os 20 anos para ver o que vai acontecer com o congelamento de recursos para a área social. Não, não podemos. A nossa criança, o nosso adolescente, não tem como. Uma outra questão que eu acho importante nós trazermos aqui, depois dessa fala deliciosa da Heloísa, que me tirou metade da minha fala, o que é muito bom, eu estava preocupado com o tempo, não estou mais, viu, Heloísa? Obrigado. A questão da história do Brasil e a história da criança e do adolescente no Brasil. E aí eu falo no Brasil aquilo que a gente conhece de 1500 para cá. Nós temos uma história trágica da criança e do adolescente no Brasil. Nós temos uma história que vem aí 350 anos, 388 anos de escravidão negra no Brasil. Isso não é sem consequências numa nação. Nós temos aí a escravidão do indígena até o século XVIII. São séculos de escravidão da criança e do adolescente. Por exemplo, no município de São Paulo, que é onde eu vivo desde 1989, nós iniciamos o nosso marco histórico de criação, fundação da cidade em 25 de janeiro de 1554. Nós temos esse marco histórico que é quando os padres jesuítas criam a Casa de los Muchachos, uma casa de meninos indígenas para serem educados, um colégio. Iniciozinho, logo após o Concílio de Trento,
no século XVI, quando o Concílio de Trento faz a sua perspectiva de enfrentamento da reforma protestante na Europa, tornou-se muito importante como vamos colonizar. O que será esta colônia, essas colônias que virão? Não se tinha ideia do planeta Terra como um todo. Inclusive, ainda lá tinha gente que acreditava na Terra plana, viu? Mas era lá só. Lá é que acreditavam em Terra plana. Aqui ninguém mais acredita nisso. Então, o Damião Góes escreve para Dom João, quando Dom João pergunta para ele como é que é, quem é o pessoal legal que a gente pode convidar para essa terra nova que nós descobrimos. E o Damião Góes, que é um grande humanista, um grande renascentista, um homem fabuloso nas letras e no humanismo, conta para o rei que tinha surgido uma ordem nova, supramoderna, up-to-date, com o melhor do conhecimento, os jesuítas criados por Inácio de Loyola, e que seria interessante, e que eles tinham como carisma, e eu acho isso muito importante, como carisma, a questão da confissão e da educação. Esses dois objetivos, no Brasil, eles são extremamente importantes. Não vamos esquecer do Lusíadas de Camões, quando ele nos coloca que, ao descobrir essas novas terras, estavam alargando a fé e o império. Então, nós estamos dando uma conta do sagrado, mas nós estamos dando conta também de um Estado, no caso nacional português, que cria colônias fora do seu território. E, através da confissão e da educação, é muito importante essa função dos jesuítas. Os jesuítas de sul a norte no Brasil ficam no Brasil até pouquinho antes, meados do século XVIII, quando são expulsos pelo Marquês de Pombal, mas fazem uma obra educacional de extrema sensibilidade para a época. Se a gente botar no que é hoje os parâmetros curriculares, vamos discutir de outro jeito. Mas que, naquele momento, o respeito à língua desses indígenas, que é algo grandioso. Uma das coisas que eu estava lendo aqui para o nosso trabalho é a poesia, a poesia grandiosa do José de Anchieta, onde ele consegue escrever em português, espanhol, latim e tupi-guarani, o que eles chamam de língua geral, que é aquela língua dos tupis dessa nossa região litorânea do Brasil, com todas as suas diferenças que vão sendo adequadas. Bom, 10 minutos. O nosso Anchieta... Oi? Tem 5 minutos. Tá. O nosso Anchieta coloca numa mesma cena de alto 4 demônios para conversar. Então, nós temos uma riqueza aí que a criança e o adolescente são, dessa forma, protegidos, ao mesmo tempo que explorados. E essa é uma marca no Brasil. Então, nós temos uma alegria genuína no nosso cotidiano, mas nós temos também, por outro lado, uma profunda consciência da tragédia cotidiana. Nos tempos de pandemia, então, nem se fala. Uma coisa que eu quero, da atualidade desse nosso tema, ontem nós tivemos uma discussão extremamente rica, extremamente séria no Conselho Estadual sobre a questão da internação de adolescentes nas comunidades terapêuticas. Essa discussão, com certeza, não se esgotou. Na próxima reunião, na terceira quinta-feira de maio, estaremos retornando a essa
discussão, por quê? Nós estamos vendo uma rapidíssima minorização no Brasil, negação dos princípios humanitários, negação dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que nos rege no nosso cotidiano, que a proteção integral de crianças e adolescentes ela visa exatamente essa importância da historicidade desses direitos que são construídos historicamente, a questão da universalidade desses direitos para toda e qualquer criança, seja ela quem for, como estiver, aonde estiver, ela terá os mesmos direitos. É muito comum entre nós trabalharmos a questão dos imigrantes, por exemplo. As nossas crianças... Não, os imigrantes são nossas crianças. A questão da irrenunciabilidade desses direitos, não se renuncia, não tem como. A questão da imprescritabilidade desses direitos. Eles são imprescritíveis, eles não terminam, é para todos. Acho que, claro que isso eu agradeço a tese da doutora Carolina Magnani Hiromoto, que nos faz uma atualização da doutrina da proteção integral muito necessária. Quando nós iniciamos o trabalho nos anos 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não fiz parte desse movimento, mas eu lembro da colega Senise Montevicente, que dizia, cuidado, os operadores do direito, o pessoal da saúde, está lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente numa chave heurística do Código de Menores de 1979. O que foi o Código de Menores de 1979? Quando os militares viram que a ditadura acabou, eles criaram um torniquete legislativo para segurar a onda da criança e do adolescente e botavam no mesmo balaio crianças em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, abandonados e carentes, e eu cheguei a fazer parte da FEBEM, do Departamento de Abandonados e Carentes, a Sampaio Viana. E, então, isso é muito importante quando o Estatuto chega a partir já vou terminar, Celi, a partir do artigo 227 da Constituição, que é uma proposição popular, não foi proposta por nenhum deputado, ela foi proposta pela população, pelos movimentos de criança organizados do Oiapoque ao Chuí, isso é muito importante, ela traz um paradigma novo. Esse paradigma está absolutamente atual e vigente. Nós estamos no pleno do paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes. Quando a gente faz qualquer coisa que limite os direitos e a autonomia de nossas crianças e adolescentes, é porque nós estamos desresponsabilizando os adultos, tirando dos adultos a responsabilidade do cuidado, da atenção, da proteção com as nossas crianças e adolescentes. Celi, eu juro que não vou te incomodar mais. Beijo. Beijo. E uma coisa que você falou pelo meio do caminho aí, que as crianças dos imigrantes também são nossas, eu acho bem importante, porque o dia que todos os adultos considerarem que todas as crianças são as nossas crianças, o planeta muda, né? Então, vou passar a palavra para o Tiago Marques Fidalgo, que é vice-coordenador do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, o PROAD, que é um programa com o qual a gente sempre pode contar. Muito grata pela sua presença. Obrigado, Celi. Eu queria agradecer o convite da OAB para estar aqui, queria agradecer os meus colegas aqui de mesa,
E é um prazer poder falar sobre um assunto que é tão atual. Eu também sou conselheiro do CONED, assim como o Jorge, então estava nessa reunião que aconteceu ontem, que a gente discutiu bastante essa questão da internação de adolescentes em comunidades terapêuticas. Acho que é uma questão bastante quente, bastante pertinente, que a gente precisa trazer muito para a população geral, né? Já foi mencionado por um dos meus colegas o quanto a participação popular e a mobilização popular ela é importante para que a gente consiga estabelecer leis e projetos de trabalho que sejam condizentes com aquilo que a gente acredita que são as melhores práticas. E acho que esse questionamento que o Jorge faz de quem são as nossas crianças e o apontamento de que quando a gente chega no ponto de pensar na internação involuntária de uma criança, de um adolescente, é porque muitos adultos falharam com aquele sujeito em formação, é porque a gente está numa situação muito grave e que precisa de muito debate para a gente entender por que chegamos nesse ponto e por que essa parece ser a solução mais simples, porque, como já foi mencionado antes, a internação na psiquiatria, a internação no tratamento da dependência química, ela existe, ela pode ser um recurso terapêutico, mas como a Heloísa lembrou, ela tem que ser a última opção. Quando a gente vê essa lógica invertida e a gente vê um investimento maciço de dinheiro público nesse modelo de tratamento, priorizando esse modelo que tem que ser a última opção, que tem que ser o último recurso, quando toda uma outra rede de complexidade que não passa só pela saúde, em detrimento desse complexo que é a rede de atenção psicossocial, a gente tem algo muito errado no nosso desenvolvimento e na nossa concepção enquanto sociedade. Eu acho que é importante retomar o que a Heloísa mencionou bem no início da fala dela, sobre a gente não poder, no modelo, que o modelo biológico ele considera a substância como a origem de todos os males. Né, a substância, se nós tirarmos a droga, o problema ele acaba porque é a droga que causa aquelas alterações cerebrais. E acreditar nisso, acreditar verdadeiramente nisso, é alienar o sujeito de si mesmo, porque eu deixo de ter uma responsabilidade sobre os meus atos, sobre o que eu faço, e passo a terceirizar aquilo para a substância. Então, sempre quando a gente está frente a alguém que faz uso de drogas, a gente tem que pensar na substância que está sendo usada, na pessoa que está fazendo uso da substância e no contexto em que se dá esse uso. Então, esse tripé, ele é um jeito que é muito prático quando a gente está ali na frente de um paciente que se apresenta para a gente, olha, doutor, eu quero tratamento. Considerar esses 3 elementos. Que droga que essa pessoa usa? Em que contexto que ela está inserida? E quem é essa pessoa que está aqui? Então, a droga ela é apenas um pedaço desse tripé. Quando a gente vai pensar no contexto, eu gosto de mencionar, eu acho que é um exemplo que costuma ser muito didático e muito eloquente no meio médico, no meio biomédico, e eu acho que ele é verdadeiro, eu acho que ele pode agregar aqui para essa discussão também. No final dos anos 70, a gente tem um estudo clássico que foi conduzido, que é o estudo da Ratolândia. Esse estudo, ele pegou um grupo de ratinhos e colocou numa gaiolinha fechada num laboratório, uma gaiola de 20 centímetros por 20 centímetros, muito pequena. O rato não conseguia dar a volta em torno dele mesmo, exposto à luz artificial do laboratório, sozinho, com livre acesso à água, comida e uma solução de água com morfina. E outro grupo de ratos foi colocado na Ratolândia, um campo aberto, exposto à luz natural, vigente o ciclo claro e escuro do dia,
vários ratos que podiam socializar entre si, lago para os ratos nadarem, aquelas rodinhas para o rato ficar correndo, muitas fontes de diversão, de prazer, de interação social para os ratos, e livre acesso à água, comida e uma solução de água com morfina. E aí, o que os pesquisadores observaram é que no final do experimento, os ratos que tinham muitas fontes de prazer, os ratos que tinham uma socialização, eles usavam muito menos a água com morfina. Então, tinha algo que não era só a necessidade, não era só cerebral, não era a água com morfina, tinha algo do ambiente, tinha algo do social que influenciava o padrão de uso de ratos. E se esse elemento social ele é tão importante para os ratos, se esse elemento sociocultural é tão importante para os ratos, que dirá para nós humanos? E esse paralelo, ele rapidamente foi traçado, e hoje a gente tem uma série de estudos que falam da importância de você ter equipamentos de educação, lazer, cultura, esporte, nas comunidades mais desassistidas. Quanto menos presença do Estado nas comunidades carentes, maior o uso de substâncias, porque o uso de substâncias e o tráfico, eles vão ocupando uma série de lugares em que o Estado faltou. E aí esses adolescentes, quando estão dependentes, quando eles chegam numa condição que nos buscam procurando ajuda, a gente oferece a internação, como foi mencionado, ao invés de oferecer o abrigo, ao invés de oferecer a alimentação. Um outro dado que uma outra pesquisa também muito conhecida na área da saúde, que talvez nem todos aqui conheçam, né? Esse é um problema da interação virtual, a gente não sabe exatamente quem é nosso público, mas foi feito um levantamento pela Fiocruz com 7.500 usuários de crack nas cracolândias espalhadas pelo país. E aí esse estudo encontrou que 80% daqueles dependentes de crack entrevistados queriam tratamento. E aí, nossa, isso parece uma informação super acalentadora, que legal, as pessoas querem se tratar. E aí foi feita uma pergunta que acho que vira uma chave muito importante. O que você entende como tratamento? E para 98% daqueles usuários de crack entrevistados, tratamento era ter um local para tomar banho. Para 95% daqueles entrevistados, tratamento era ter um local onde realizar as 3 refeições. Consulta médica, consulta psiquiátrica, consulta psicológica, internação vinham muito embaixo na lista. Internação era o último item da lista do que aqueles sujeitos, do que aqueles indivíduos entendiam como que era melhor para si. Eu acho que essa pesquisa ela me tocou e falou muito fundo na minha onipotência do meu conhecimento médico, de que nós sabemos o que é melhor para o outro e que a gente precisa se despojar disso e ouvir quem é a população que a gente está tentando cuidar e assistir. E eu acho que dar voz para os adolescentes, fazer um tratamento que realmente preze pela democracia psíquica, em que todos têm voz, em que o paciente não é paciente, mas um sujeito ativo que participa da construção do seu tratamento, isso é muito mais trabalhoso, isso é muito mais cansativo, isso demanda muito mais do profissional, mas isso é muito mais eficaz, isso é muito mais consistente e a gente vai ter uma melhora que é muito mais sólida, porque a gente vai estar construindo um cidadão, construindo um sujeito que vai inclusive ser um ator capaz de melhorar o entorno, capaz de construir uma sociedade melhor, e não simplesmente alguém que foge da droga e que busca se manter limpo e tem isso como seu grande objetivo de vida. Acho que o resgate da autonomia é o mais importante quando a gente vai pensar no tratamento da dependência. Medicação,
ajuda, o cuidado médico, psiquiátrico ajuda, o cuidado psicológico ajuda, a terapia ocupacional ajuda, mas o que mais ajuda é a gente ouvir aquele adolescente que se coloca, ouvir aquela família que muitas vezes vem desesperada e que pede, traz o discurso: doutor, precisa internar o meu filho, senão ele vai morrer. Está disseminado no público que a internação é o tratamento. Aquela família não está necessariamente pedindo internação, aquela família está pedindo ajuda. E o nosso papel como profissional é traduzir isso. Falar, olha, isso é internação, ok, a gente pode até pensar em algum momento, mas agora me parece que temos outros problemas mais importantes. Agora me parece que a sua situação de vulnerabilidade em casa, a violência doméstica que a senhora está me contando, a insegurança alimentar que a gente está vendo explodir com a pandemia, isso me parece mais importante do que seu filho usando drogas. O seu filho usar drogas é importante, mas eu não sei se é a internação que vai resolver. Traduzir esse pedido de ajuda é um passo que pode ser muito transformador e que eu acho que, de novo, demanda muito mais do profissional de saúde, demanda muito mais do Estado e de todo o sistema de suporte social, mas é muito mais eficaz e traz resultados que são muito mais consistentes. Eu não vou me estender, acho que a gente pode conversar mais aí ao longo do debate. Obrigado. Nós aqui agradecemos a sua fala. Esse modelo da Ratolândia é um modelo realmente, se com ratos deu resultado, eu acredito que com outros mamíferos como nós também seria viável, né? Bom exemplo. Agora eu vou chamar para falar a Marisa Pfefferman, que é pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de São Paulo e da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Bem-vinda, Marisa. Obrigada, Celi, obrigada, Tiago, Jorge, Cristiano, Elô, obrigada ao AB, obrigada, Ana Amélia. Eu acho que a gente tem que se juntar, os momentos estão cada vez mais difíceis, e eu acho que o ponto nodal, e é bem forte o que vocês colocaram, é quando a sociedade passa a ter medo de adolescente. Quando o que nós estamos trazendo, e eu agradeço muito a participação de vocês, porque ajuda muito a pontuar algumas coisas, do que nós estamos falando, qual a nossa responsabilidade diante disso, do que significa o medo. Medo do quê? Por que encarcerar? Por que isso tem a ver? Por que a gente tem que justificar a cada minuto? E aí é muito interessante, né? Essas colocações que vocês trouxeram, a gente dá aula, a gente explicita, quer dizer, a questão da droga é uma questão que não dá para pensar só no sujeito, aqui tem uma questão que é o sujeito, a sociedade, mas do que a gente está falando? E eu vou pedir licença para falar um pouco desse medo, porque esse medo tem a ver conosco como profissional, tem a ver conosco como sociedade, e tem um sentido esse medo. Na história da humanidade, o medo foi utilizado como mecanismo para justificar, legitimar atitudes das classes privilegiadas e para disciplinar e controlar as classes subalternas. E isso daí não é para o outro, cara. Isso a gente tem que pensar o quanto que nós, por que essas políticas públicas, ou essas políticas não públicas acontecem. A Batista, ela fala que aponta que na sociedade do capitalismo tardio, o medo tem permeado as subjetividades e se tornado um importante aliado dos dispositivos de controle social, em consequência da permanente associação das forças populares ao caos e à desordem. Assim, o medo é a estratégia utilizada pelas elites brasileiras para legitimar práticas autoritárias, disciplinadoras e de controle das classes populares. E nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de adolescente internado. Essa situação ela é agravada com a derrocada do welfare state, que aponta o declínio de um modelo de proteção social
e suas formas institucionais, tais como a redução da capacidade de oferta de emprego e, ao mesmo tempo, que se aprimora os processos de desregulação do trabalho e suas consequências, e sua consequência de desqualificação. Esses fatores expressam um cenário social com imensos desafios, principalmente agora, na pandemia, entre os quais a produção de uma miserabilidade estrutural, que, por sua vez, tem encontrado como resposta uma crescente política de criminalização. Essa realidade tende a combinar, então, altos índices econômicos com elevados índices de marginalização de indivíduos das atividades produtivas organizadas, excluindo, ou melhor, incluindo de forma marginal nessa sociedade. E é importante pensar esse conceito de exclusão ou de inclusão marginal. Nós estamos, porque assim é muito fácil, numa perspectiva de dó, na perspectiva de achar que essas internações não são uma forma de inclusão marginal. Se a gente não lidar com isso, a gente acha que isso não faz parte, que isso é o outro. Isso faz parte de um processo de criminalização. Nessa sociedade, então, o resultado é que a dimensão do outro desaparece. A perspectiva de uma vida em comunidade e dos propósitos humanos se deterioram no conjunto da vida social. A consequência é o recrudescimento da tendência totalitária em virtude do acirramento da contradição do desenvolvimento tecnológico atrelado à reprodução da miséria e da desigualdade social. Se a gente, nós, enquanto trabalhadores da saúde, hoje eu sou pesquisadora, mas trabalhei muito com isso, se a gente não entrar nessa questão psicossocial e pensar como jurídico, como direito, e a gente está falando disso, tem uma função de voltar isso, a gente começa a pensar nos modelos, e a gente não pensa na essência. Então, a gente considera que não estou negando que a gente tem que estar tentando melhorar, mas a grande questão é como que questões, eu acho que a Elô falou uma coisa super importante, por exemplo, da história do ECA. Como o ECA, que é definidor para nós, enquanto política pública, vira, na verdade, uma política de criminalização, enquanto os próprios conselheiros tutelares, por exemplo, passam a ser objeto de criminalização. Então, a lei, por si só, ela pode simplesmente garantir o mesmo. Se a gente não considerar que, na verdade, nós estamos vivendo numa sociedade violenta e que, na verdade, essa violência tem a ver com uma desigualdade social e que tem a ver conosco, não só com o outro, a gente vai continuar corroborando com essa história. Eu acho que o que vocês trouxeram é super importante. O que eu estou fazendo agora, desculpa, é só fazendo uma provocação, porque a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. E, nesse sentido, é importante pensar que, voltando à questão do medo, que não estamos falando que o medo não é importante. Sim, sob uma significação freudiana, o medo está vinculado a uma pulsão de conservação, protegendo a subjetividade contra os perigos reais. O medo funciona como uma lei interna que permite o indivíduo discriminar, julgar, avaliar, se posicionar frente às coisas. Nesse contexto, o sujeito relaciona situações, objetos, relações que menos ameaçam a integridade. O problema é quando o medo fica generalizado. E esse medo generalizado, ele vai nos impossibilitando de refletir. Alguns autores, como Santos Salomão, vão falar: o medo é uma emoção constituída histórica e socialmente, e apresentado de forma distinta em cada época. Hoje está associado ao denominado mal-estar contemporâneo. E é isso que nós estamos falando. Esses meninos, e é importante que eu vou fazer essa relação, esses meninos internados ou pela questão das drogas, porque fazem uso abusivo, ou inventam que tenha isso, ou os meninos internados porque fazem parte dessa grande força de trabalho, que são os trabalhadores do tráfico de drogas, são jovens que estão sendo internados, porque nós, enquanto sociedade, não possibilitou nenhuma outra política que possibilitasse eles, ao menos, se sentirem parte
desse processo. E eu quero trazer uma coisa super importante que o Caligares traz. O que é uma lei? E desculpa, eu estou falando aqui, e eu posso para vocês, advogados, pode ser uma coisa... Eu vou dizer um pouco do que o Caligares, que é um psicanalista, ele vai trazendo assim. A lei é a possibilidade de que uma cultura possa se organizar, possa entrar em algumas possibilidades de acordo. A linguagem é uma delas, então a gente tem que ter uma ética, uma linguagem. Eu não sei se vocês sabem, mas minha experiência de pesquisa, algumas delas, tem a ver justamente com a perspectiva dos meninos trabalhadores do tráfico de drogas. Eu fiz aqui em São Paulo, eu fiz no Rio, eu cheguei a fazer um trabalho, é importante também trazer, eu faço parte de um grupo de pesquisadores que trabalham o conceito de juvenicídio, que é justamente essa morte dos jovens na América Latina. Mas não a morte, só a morte final, quando o menino é executado. São esses vários tipos de morte, essa impossibilidade desse sujeito se sentir dentro dessa história. Eu estou contando isso para contar uma situação bem exemplar. Eu estou em campo e um menino de 15 anos estava super desesperado, querendo falar comigo. Marisa, tal pessoa morreu. Mas vocês sabem que no mundo no mundo violento que a gente vive, a morte faz parte desse cotidiano. Até depois a gente pode estar trazendo essa situação, por que o Covid não incomoda tanto a quebrada. Mas isso é um assunto que eu acho importante também estar falando para a gente poder entender. Eu falava assim, mas o que aconteceu? O menino de 14 anos, 15 anos, que estava na minha frente, que segundo a lei nossa, né, a lei burguesa, estava fora da lei, me dizia, Marisa, esse menino, essa pessoa foi morta e não passou pelo debate. Como que ele não passou pelo debate? E é isso que o Caligares traz. Essas pessoas não respeitam a nossa lei porque eles não fazem parte da nossa cultura. Se eles não fazem parte da nossa cultura, eles não estão em conflito com a lei, porque essa lei não tem nada a ver com eles. E a gente pode estender isso a todos os jovens. Há toda essa possibilidade do jovem estar se pensando enquanto ser nessa sociedade. E aí eu vou só fazer esse parênteses, porque eu também estou fazendo uma pesquisa dos jovens hoje na Covid, e tentando entender por que os jovens não usam máscara, por exemplo. E aí eu estou trazendo isso para a gente pensar o que significa uma internação. Eu estou trazendo esse parênteses. Esses jovens não usam máscara porque, na verdade, para eles a morte é muito mais próxima. As violências passam por vários espaços, e não necessariamente pela Covid. Covid é mais uma situação. A máscara não significa quase nada. E nesse sentido, porque, na verdade, a vida faz... Então, vamos pensar. O que, então, a gente está querendo quando a gente se propõe a partir de leis, como ontem apareceu, eu precisava pegar um número, mas ontem, de novo, a questão da responsabilidade penal aparece como proposta. Desde que eu me conheço como gente, isso aparece como referência. Nós estamos falando do medo desses adolescentes, do medo de pessoas que estão vivendo um momento de transgressão, de busca de identidade, de busca de tentar entender até que ponto que o nosso mundo é ilógico, se eles são loucos ou se a sociedade está louca. Quem pode dizer o que é um uso abusivo? E desculpa, doutores, falar sobre isso. Na verdade, a gente vai falar justamente de um mundo enlouquecido. E não é à toa que a gente vai buscar bodes expiatórios para criminalizar essa situação, e isso vai justificar que nós estamos do outro lado. Isso vai implicar o nosso lado nessa construção dessa cultura da violência. E, para isso, eu vou usar também outro psicanalista, o Jurandir Freire Costa, que vai dizer o quanto que a violência é como se fosse uma construção de qualquer receita de bolo. E para isso, eu volto a dizer, eu estou falando isso porque nós somos, quando a Elô traz o que ela trouxe, quando o Jorge Arthur traz e quando o Tiago traz, a gente está falando dos efeitos de uma situação
que eu acho importante que possamos refletir e nos responsabilizar. Jurandir Freire, ele tem um texto, 5 minutos. Isso? Jurandir Freire Costa, ele tem um texto chamado Medo Social. E ele vai dizendo o quanto que a cultura da violência ela é construída como se fosse um bolo. E ele vai falar de 3 ingredientes. A primeira delas é quando não existe uma lei que a gente pode respeitar. E, para isso, ele conta a história de uma mulher, de uma mulher que estava com seu filho de 16 anos, que estava sendo assaltada por outro rapaz de 16 anos. Os dois não têm, né, Jorge Arthur, não têm o direito de ser criança ou ser adolescente. Tanto um que estava assaltando, quanto o outro que foi assaltado, ou que iria ser assaltado. Ela arranca e ele não é assaltado. No dia seguinte, ela encontra esse rapaz e, sem dúvida nenhuma, ela estava dirigindo, encontra esse rapaz na frente e, sem dúvida nenhuma, acelera e atropela. E a população aplaude toda essa perspectiva. O que mostra isso? Isso mostra que, quando a gente não tem a que se referenciar, a gente faz as leis a gente passa a definir o que é certo e o que é errado. E eu volto a trazer o quanto que isso é problemático, quer dizer, quem é o criminoso? De que lei que nós estamos falando? E o segundo ingrediente que ele vai dizendo é a questão da brutalidade. Quando as formas que a gente encontra para resolver o problema é justamente a brutalidade. E o terceiro, porque eu tenho que terminar rápido para falar ainda um pouquinho, é a questão da gente não saber o que é a violência real e o que é a violência virtual. E isso tem a ver com cada um de nós, viu, Tiago, Jorge, Cristiano, Celi, o Tiago está aí, e Elô. Uma coisa é a gente andar, eu sou de São Paulo, andar 8 horas da noite na República. A outra coisa é você andar meia-noite na Praça da República. Só que, na verdade, um é um medo real e outro é medo virtual. Só que a gente vai sendo construído uma perspectiva de uma violência que passa a ser nosso parceiro. Essa violência que passa a ser nosso parceiro, ela vai sendo recrudescida pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação vão trazendo para a gente uma lógica cada vez mais violenta que possibilita que a gente passe a ter medo cada vez maior. Então, e com isso, a violência passa a ser nosso parceiro e nós, agentes dessa violência. Até que ponto que o que acontece com esses meninos tem a ver com todo esse processo de violência? Quando nós pensamos que internar um jovem que, porventura, não consegue lidar com uma sociedade tão ilegal, uma sociedade tão violenta, uma sociedade tão atroz, qual é a nossa responsabilidade? E aí eu falo para pessoas que estão nos assistindo, qual a sua responsabilidade, qual é a minha responsabilidade? Diante de uma situação. Isso não é um tema, isso é o ponto final de um medo absurdo, de uma crueldade absurda, que impede a mínima de imaginar que nós temos uma verdade do que é legal, do que é ilegal, do que é sã, do que não é sã, quer dizer, o que é louco, e a gente reproduz, então, essa lógica da metáfora do mal. Olha que coisa louca. A gente reproduz, no pequenininho, uma lógica geral. Não é à toa que, quando se entra, eu também faço parte da rede de proteção e resistência ao genocídio, não é à toa que, quando se entra em qualquer favela, em qualquer território, a justificativa é a droga. Então, na verdade, a gente está vendo, não sei se chama fio condutor ou um cano, assim, sei lá, como se fosse uma coisa que vai e volta. A gente tem que... Esses meninos nos assustam. Eles nos assustam porque eles nos colocam no dedo, eles apontam o dedo para a gente e falam: cara, o que vocês deixaram para a gente? O que vocês querem que nós façamos? Então, o que a gente faz como eles nos incomodam? Ou a gente encarcera, ou a gente encarcera segundo uma lei que é a lei das drogas, ou a gente encarcera porque esses meninos, na verdade, têm uso abusivo, ou a gente acha que eles não estão dando conta de uma sociedade que a gente criou. Quem é irracional, gente?
São eles ou somos nós? Obrigada. Grata, Marisa. Excelente a sua fala e que nos coloca todos nesta posição de sofrimento, porque esta sociedade está muito doente mesmo. Essa sociedade está muito doente. E os meninos, e quem se desenvolve aqui está muito comprometido, né? Essas crianças e adolescentes estão muito comprometidas com essa doença, estão se desenvolvendo num modo doente, né? Dessa sociedade funcionar também. Eu vou passar a palavra 5 minutos para o Cristiano Marona, para fazer um comentário sobre as questões jurídicas dessa condição, né, de internação de adolescentes forçado, né, em comunidades terapêuticas. Levando-se em consideração, inclusive, que eles têm alegado que a comunidade terapêutica, ainda que forçada, ela é voluntária, ainda que sejam as famílias que tenham pedido, e que o que é internação são os aparelhos do Estado, são os hospitais, inclusive os hospitais gerais. Então, isto é internação, portanto, eles estão fora do que o ECA fala. É esta alegação da Cruz Azul, mais especificamente. Marona, te passo a palavra. Legal, Celi. Bom, queria cumprimentar a Elô, o Jorge Arthur, a Marisa e o Tiago. Foi muito instrutivo ouvi-los, né? E, de uma maneira geral, acho que a gente pode compreender que o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas é apenas mais um capítulo nessa disputa política por um modelo de política de drogas e, em especial, por um modelo de cuidado, né? E aí eu acho que nós, que somos do campo progressista, temos uma avaliação crítica para fazer na medida em que o fenômeno comunidades terapêuticas, né, o financiamento público desse equipamento privado chamado comunidade terapêutica, começou no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Por influência, inclusive, da Casa Civil, na época dirigida pela então deputada, na época senadora Gleisi Hoffmann, muito ligada aos setores das comunidades terapêuticas no Paraná, né? E, como foi dito aqui por todos vocês, há uma disputa de modelos, né? Um modelo público de saúde universal, baseado no tratamento de base comunitária, territorial, e de outro, um modelo de saúde privada, um modelo de saúde de mercado, né? A psiquiatria de mercado. Tem uma tese que eu acho que vale a pena ser lida, da Lara Lisboa Farias. Ela apresentou esse trabalho em 2019 na Unicamp, se chama Estado, Nova Direita e Contra-Reforma, uma análise sobre os atuais parâmetros da política de drogas no Brasil, em que ela trata exatamente disso, né? De como a ascensão da nova direita permitiu a implementação de uma política sobre drogas centrada na moralização e criminalização do sujeito, oferecendo como forma de tratamento um cuidado embasado por uma moral cristã típica do neoconservadorismo, ao mesmo tempo que gera grandes lucros aos detentores do capital, que lucram com o proibicionismo, movido por uma lógica de mercado, tão cara ao neoliberalismo, né? Então, conforma-se assim o amalgamento das duas perspectivas que caracterizam a nova direita. Não obstante, essa concepção aponta para o desmonte dos serviços substitutivos, fortalece os setores privados e filantrópicos e renova e faz perpetuar
a política de morte utilizada pelo Estado, traduzida pela necropolítica e pelo racismo estrutural. E uma outra questão que eu queria trazer também, muito rapidamente, é o trecho do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, publicado em fevereiro desse ano, de 2021, a situação dos direitos humanos no Brasil. E aí os itens 232 e 233 dizem exatamente o seguinte: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos chama atenção para a informação adicional recebida que mostra que adolescentes têm sido submetidos a tratamentos em comunidades terapêuticas, o que, considerando a vulnerabilidade adicional que estão sujeitos, assim como a importância da convivência familiar e comunitária, poderia resultar em distintas violações. Particularmente, a comissão expressa preocupação para o fato de que, embora o Ministério da Saúde estabeleça que as comunidades terapêuticas só podem receber para internação pessoas adultas, Inspeção Nacional desses estabelecimentos verificou que alguns deles também internavam adolescentes, violando o ECA. Essas instituições não se valiam de qualquer meio para assegurar a proteção e reabilitação de maneira diferenciada desses indivíduos. A comissão toma nota que a presença de adolescentes em comunidades terapêuticas pode ser comprovada por dados divulgados pelo próprio governo federal a partir do portal da transparência, o que poderia significar violação do seu direito à privacidade e maior risco de estigmatização. Embora as informações pessoais dos adolescentes tenham sido posteriormente retiradas do acesso público, elas confirmam que, de forma sistemática, recursos federais têm sido utilizados para a internação de pessoas em desenvolvimento em comunidades terapêuticas. Deve-se destacar que, apesar da regulamentação do acolhimento de adolescentes por meio da Resolução 1/2015 do CONAD, conforme informado em 2016, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente se manifestou contrário ao acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. E, para finalizar, eu queria destacar que nós estamos aqui também diante de uma disputa orçamentária. É uma disputa de modelo de cuidado, né, de modelo assistencial, mas é também uma disputa de orçamento, que, como foi mencionado por vocês, enquanto o CAPS é desfinanciado, enquanto os equipamentos públicos de saúde minguam com falta de recursos, os recursos abundam, né, para as comunidades terapêuticas e sem nenhum tipo de fiscalização ou com pouquíssima fiscalização. Então, nós estamos diante de uma situação em que recursos públicos são destinados a entidades privadas, sem licitação e praticamente sem fiscalização, enquanto equipamentos públicos sofrem com a falta de recursos para funcionar, para fazer o básico, né? Enfim, queria cumprimentar mais uma vez o Jorge, a Marisa, a Heloísa e o Tiago, e dizer que nós estamos juntos nessa luta, né? Apesar de tantas dificuldades e tantos retrocessos, e nessa obra que eu mencionei, nessa tese, a autora fala que as poucas conquistas obtidas nos governos Lula e Dilma, hoje em dia, além da gente não conseguir avançar, nós temos muita dificuldade em manter aquilo que foi conquistado, né? E eu só queria, para finalizar, mencionar que nessa gestão da OAB, nós conseguimos não renovar o convênio que existia com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público para o tribunal, o anexo judicial do CRATOD, que era uma tentativa de massificar a internação de pessoas que fazem uso de drogas. Nós enviamos um parecer ao governador dizendo que a OAB entendia que esse anexo judicial ele não fazia sentido, porque se a atribuição para internar é do médico, não tem por que criar a judicialização, não tem por que judicializar essa questão, né? Então, entre tantos retrocessos, há pelo menos motivos aí para comemorar, a evitar que esses retrocessos avancem, mas eu queria devolver a palavra para você, Celi, mais uma vez cumprimentando a todas e todos aí pela
pelas manifestações bastante esclarecedoras. Nós temos pouquíssimas perguntas, mas temos muitos elogios. Muitos. As pessoas de outros lugares, do Rio Grande do Sul, eu vi outras pessoas dizendo que esse debate é extremamente necessário, agradecendo, né? Uma das perguntas mais claras é quais seriam as melhorias advindas da legalização das drogas, né? E uma outra é que sobre os tiroteios e as armas que acontecem com as pessoas rivais que brigam, né, numa guerra de tráfico entre facções, né, em Gramado, essa semana. Tá? Então, tem bastante gente do Sul aqui. Eu acho que essas perguntas podem ser respondidas por todos, especialmente a questão da descriminalização e legalização de drogas, mas eu vou passar a palavra inicialmente para o Tiago, que eu sei que ele tem um tempo mais curto, então eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que já está perto da hora de você sair. Obrigado, Celi, pela gentileza. Sim, eu vou já de antemão me desculpar, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho justamente um atendimento agora na sequência. Eu vou falar sobre, principalmente, acho que a questão da criminalidade, outros colegas vão poder abordar muito melhor do que eu. Eu acho que alguns benefícios claros que a gente teria da legalização, em primeiro lugar, acho que a diminuição do estigma, que eu acho que o status ilegal das substâncias, ele aumenta muito o estigma relacionado ao usuário, o que afasta as pessoas do tratamento, quando é o caso de buscar o tratamento. Acho que a gente tem uma questão da qualidade do que se consome, então a gente sabe que muitos dos problemas de saúde física são decorrentes de impurezas que vão sendo acrescentadas nas substâncias, então a gente passaria a ter um controle melhor disso. A gente teria, além disso, uma questão do controle do princípio ativo por si só, então eu compro, por exemplo, um lote de êxtase que é comprimido de farinha, tomo 10, não sinto nada, na próxima vez eu pego um lote de êxtase de verdade, tomo 10, e aí eu posso ter uma série de consequências para a minha saúde. Então, esse tipo de regulamentação e a diminuição do estigma são dois elementos que eu vejo como bastante importantes aí, que seriam consequências da legalização das substâncias. Eu vou, infelizmente, precisar sair, agradeço os colegas mais uma vez agradeço ao Cristiano em nome da OAB pelo convite e um bom final de semana a todos. Um grande abraço. Grata, Tiago. Eu quero particularmente dizer uma coisa que, embora o Conselho de Medicina esteja se omitindo muito de muitas coisas que têm acontecido atualmente, é Sim. muito importante termos médicos como você, que pensam diferente. Né? E muito obrigada por sua participação. Obrigado. Agora, nós temos 5 minutos para cada pessoa falar e aí fazermos o encerramento. Então, as pessoas têm uma outra pergunta aqui sobre um profissional de educação física que sempre acreditou que o esporte oferecia todos os meios de acolhimento para os jovens, e está vendo com essa palestra que tem muita coisa a mais que os jovens precisam. Então, seguimos a ordem, né? Quem fala? Heloísa? Acho que a gente tem pouco tempo, né, Celi? Só é importante pensar aí, acho que o Cristiano é um super especialista nessa área, é a área dele, né? Pensar um pouco essa questão da regulamentação, né, das drogas. Acho que uma coisa é descriminalizar, outra coisa é legalizar, então é importante a gente separar, né, bem essas duas questões,
a pergunta veio da legalização, né? Eu acho que a legalização ela tem como o anterior, né? O palestrante anterior comentou, né? Aspectos benéficos em relação às questões da saúde, mas pensando aí no que a Marisa trouxe, né? No que se usa e pensando na violência, né? Em nome da guerra às drogas, né? O quanto já se matou, o quanto se entra nas comunidades, o quanto se atira, o controle das pessoas, né? E de determinadas populações, justamente, né? Porque você está dizendo que você está combatendo o tráfico. Eu acho que a legalização, de fato, ia reduzir isso, né? Eu sei que assim, é o tempo, né? Não vai dar para adentrar muito, falar muito, mas eu acho que teria um efeito muito benéfico nesse sentido, tá? De redução dessa violência. São os últimos, então eu queria muito agradecer, né, a todos e todas, falar que foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, né? E espero que a gente possa estar se encontrando de novo, voltando, falando desses assuntos que são tão importantes, de fato, né? Bom, Celi, diga. E demais colegas, em primeiro lugar, agradecer um monte de gente amada que está aqui nessa live com a gente. Parentes, irmãs, primos, amiga querida, gente que eu não vejo há muito tempo, que coisa boa quando a gente está com gente tão amada junto. Super obrigado. Eu pego essa questão da legalização, a questão da regulamentação, muito com a questão das relações de trabalho para adolescentes. Desde 1999, a Organização Internacional do Trabalho determina o narcotráfico, o uso de crianças e adolescentes no narcotráfico, como uma das piores formas do trabalho infantil. Então, é um trabalho pela Organização Internacional do Trabalho. Uma mão de obra baratíssima, facilmente substituível, e isso é horrível o que eu estou dizendo, é pavoroso. A rede de proteção à criança e adolescente se detém nessa questão dessa chacina que nós assistimos no nosso país e na nossa América Latina, isso é fundamental. E eu acho que tem uma coisa ligada aí, quando você pega um moleque que está com uma escolaridade patifada, está com aquilo que aparece é entregar água, lava-jato, pode ter certeza. E aparece uma arma para botar na cintura, ou nem isso, porque a gente faz uma fantasia com armamento que quem dera, né? Opa! Então, a guerra às drogas produz muito capital. A guerra às drogas produz muita grana. Então, quando a gente puder pensar na legalização, descriminalização, regulamentação, raio que o parta, que é necessário, principalmente o raio que o parta, que é muito necessário nesse momento, a gente precisa pensar algo que é extremamente importante. Hoje nós temos as armas do narcotráfico dirigidas para as polícias. Quando nós legalizarmos, regularizarmos o raio que o parta, para onde essas armas estarão apontadas? Isso é extremamente importante a gente trabalhar, porque arma não some, não vira purpurina, não vira bala de goma. Arma continuará sendo arma. E com a imensa flexibilização que nós temos hoje,
que já chega a 60 armas por pessoa, isso é coisa para milícia, gente. Pode convir que na minha casa eu não tenho nenhuma e não terei e nunca tive. Então, para quem interessa a desregulamentação do mercado da arma, a desregulamentação do mercado do álcool, a desregulamentação desses mercados. Então, a gente precisa enfrentar a questão junto à questão do trabalho do adolescente e o preparo digno da educação da criança. Eu me lembro que quando eu era... Bem rápido, Celi. Eu me lembro que quando eu era diretor do Circo Escola da Vila Prudente, um circo escola delicioso, e a gente fazia horrores lá com 900 crianças no circo, eu me lembro que as mães de meninas e meninos de 12, 11, 13 anos diziam: ai, diretor, a fulana precisava de um profissionalizante. Ai, diretor, o fulano precisava aprender a trabalhar. E eu dizia, comadre, que elas eram todas minhas comadres, né? Comadre, aqui esse menino está tendo a chance de convívio, de andar numa corda bamba, balançar numa cama elástica, estar com os colegas, fazer o lanche junto com os demais colegas, ter a sua hora de entrar na cama elástica, ter a sua hora de estar com as diversas habilidades, que não vai ser aprendendo a apertar parafuso barato para multinacional que ele vai ter esse desenvolvimento que ele tem aqui, que se viu na questão da Ratolândia, de como isso desenvolve. O Circo Escola é uma política maravilhosa. O Circo Escola da Vila Prudente foi fechado pelo governador Mário Covas. Hoje funciona, no mesmo terreno, o Centro de Detenção Provisória da Vila Prudente. Então, isso é uma política pública, gente. Então, ela existe. Não falta dinheiro para o Centro de Detenção Provisória. Agora, o projeto de Circo Escola, infelizmente, a gente não viu repetir. Eu agradeço muito o convite da OAB. Pode ter certeza que esse é um início de conversa, nós estamos aqui para conversar muito mais. Eu estou nas redes sociais, Facebook, enfim, Instagram, me procurem. Eu tentei colocar aqui, eu sou ótimo com essas coisas, eu tentei colocar no chat a tese da querida, da Carolina Hiromoto, Magnani Hiromoto, tem uma pessoa pedindo. Eu coloco no Facebook. Eu tentei, Celi, mas na hora de botar começou a dar, caiu fora a tela, essas coisas que a gente sabe quando se tem 62 anos em cima dessa tecnologia. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer estar com cada um de vocês. Chama que a gente está junto, com todo o prazer do Fórum Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo e o nosso Fórum da Sé. Estamos juntos, a proteção social exige o monitoramento das políticas, e esse monitoramento é feito por cada um de nós, como diz aí a Marisa. Um beijo grande, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Mas fica aí mais um pouquinho para a gente terminar aqui. Passar claro, a palavra... Imagina, enquanto tem tela, a gente está sorrindo. Passar a palavra para a Marisa, para fazer as considerações finais. Então, acho que bem rapidinho, eu acho que o pessoal já trouxe, né? Quando eu fiz a minha tese, não tinha dúvida nenhuma que esses meninos são trabalhadores e que isso implica. Então, nós estamos falando disso, né? Nós estamos falando do que vocês trouxeram, né? Um tráfico de drogas, um tráfico de armas e também uma indústria do crime, né? Quer dizer, nós temos uma quantidade, nós hoje, 70% da nossa economia, ela é
no mundo inteiro é para a questão da segurança, né? Essas pessoas muito perigosas, né, que vão atrapalhar justamente a legitimação do capital. Então, as pessoas já trouxeram bastante essa questão, eu não vou... Isso foi meu objeto de estudo durante, e continua sendo, eu acho que as pessoas já puderam estar apontando. Eu queria, então, trazer duas coisas rapidinho, que é da onde que você falou que teve... aonde que teve a briga entre duas facções? Em Gramado. Então, eu acho que, de novo, isso é um ponto, isso é a ponta do iceberg de tudo que a gente está falando, né? Nós estamos falando, então, de que a relação de poder, de uma cultura da violência, vai permeando tudo. E quando você não tem um Estado que minimamente possa regular isso, você tem como forma de lidar com isso os jovens lidando nessa relação. Lembra? Quem é criminoso e quem não é? Então, eu acho que é difícil. Mas também a gente sabe, a gente não vai dar tempo de falar o que significa hoje a nossa segurança pública, que é um pouco o que eu tenho estudado bastante. Quer dizer, todo ilegalismo, né? Toda impossibilidade, né? Eu, com essa cara de burguesa, sei exatamente onde estão os meninos que estão trabalhando no tráfico, e por que a polícia não está. A gente que tem trabalhado com a questão do genocídio, tem brigado a questão do genocídio, a gente sabe o quanto que em algumas favelas de São Paulo o genocídio acontece, porque não está tendo o pagamento dos policiais, não está tendo acordo. Então, assim, não dá para a gente dissociar essa relação e olhar só para uma situação como, de novo, não existe uma exclusão total, existe sim uma inclusão marginal. Então, quando olhar essa situação, eu acho que ela é complicada, porque isso implica em morte, isso é muito complicado, mas a gente tem que justamente pensar essa perspectiva de que, sim, não existe a possibilidade de você pensar em qualquer, entre aspas, crime, e bem entre aspas, crime organizado, eu vou dizer por que é entre aspas, sem você pensar na mão do Estado, na cooperação do Estado, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E é importante também trazer para vocês que, entre aspas, crime organizado, a gente procura não trabalhar com isso, porque se a gente fala que é crime organizado, esses meninos de 15, 16, 17 anos são os criminosos, então a gente vai ter que ter uma política para combater o crime organizado. Então, eu não discuto a questão do crime organizado. Então, eu digo assim, para quem perguntou, sim, é uma questão que nós vamos ter que olhar, mas olhar de verdade, e não olhar só por essa situação. Se é incômodo, nós estamos falando, sim, acho que o Jorge Arthur, a Elo e o Cristiano também já falaram, nós estamos falando, sim, de uma lógica violenta, de toda... Acabamos de ter um policial, infelizmente aqui em São Paulo, a gente tem 1000 coisas para falar, mas um policial paisana matando o menino com um tiro na boca, e tem a ver com essas seguranças clandestinas, com essa milícia que a gente está aqui. Então, eu sei que não minimiza uma situação, quando você vê a violência concreta, mas se a gente olhar o que está acontecendo no estado de Gramado, como essa indústria da violência, ou a indústria, entre aspas, da segurança, está promovendo essa situação. Só queria terminar falando rapidinho, que eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente fala do medo e quando a gente fala dessa situação de como que a gente está junto nessa história, eu queria falar dessa mãe. Essa mãe desesperada que vai nos procurar. Vai me procurar quando eu fui diretora do Hospital Dia, vai nos procurar em todos os lugares, quando a gente atende. Ela também faz parte. Ela também a indústria cultural também vai marcando ela. E ela vai reproduzindo. É muito louco, acho que a Elo e o Jorge e a Celi viveram já muitas vezes isso. O filho dela foi forjado ou está preso por causa do tráfico, ela olha na televisão a favor da redução da idade penal e ela fala, eu também sou. Aí você olha, isso é responsabilidade nossa. Né? Eu acho que o Cristiano e a Celi, todos nós fazemos com muito cuidado, é poder contrapor esse discurso hegemônico, porque não é só pela lei, é como essa lei vai ser internalizada em cada um de nós. Não adianta a gente falar entre pares, adianta, lógico, mas a gente vai ter que olhar, eu falei com isso bastante com a Celi ontem, antes de ontem, sei lá,
Qual é o nosso compromisso de que essas pessoas que são criminalizadas não reforcem esse lugar de rótulo e criminalização, como elas possam não votar, não vou dizer em quem, mas que elas possam se sentir, e a gente possa não só olhar para elas e culpabilizá-las, mas perceber que a cultura da violência permeia todos nós. Então, essa mulher vai lá, essa mãe vai lá, ela vai porque ela não consegue perceber outro espaço. E o nosso espaço é poder ressignificar. Importante a Bessa estar junto com vocês. A sensação que a gente está nesse momento, ela é muito ruim. Vou agora entrar, só para vocês terem uma ideia, a gente vai fazer estou indo fazer um grupo de 27 mães que perderam os filhos assassinados. Então, a gente faz esse trabalho, e eu com o Elô, a gente faz um trabalho com as mães que tiveram filhos que são presos, que chamam Escuta Liberta. Porque se juntar, o trabalho é macro, é pequeno, é de vários lugares. E eu acho que a questão das drogas, eu acho super bonito o trabalho que o Cristiano e a Celi, todo mundo faz, porque ela, sim, ela significa justamente a loucura dessa sociedade totalmente racional. Agradeço a todos vocês, aprendi, que bom, gente falou que aprendeu, eu também aprendi a beça. Quero ser como você quando eu crescer, Lô. Beijo. Cristiano, suas considerações finais? Eu só queria agradecer mesmo, acho que tudo já foi dito, mandar um grande abraço para o Jorge, para a Marisa, para a Heloísa e para você, Celi, e esperar que em breve a gente possa se reencontrar pessoalmente, né? Que a gente possa ser vacinado, que a gente possa estar na rua protestando contra esse governo fascista que tinha que cair, já tinha que ter caído, mas quando a gente puder, a gente tem que ir para a rua. Então, obrigado a vocês e devolvo para você, Celi. Bom, eu também quero agradecer a todos os palestrantes, foi ótimo. Gostaria de dizer assim que começamos pela Heloísa falando do desmonte das políticas e trazendo um histórico, seguido pelo Jorge, e que traz aí um histórico dos encarceramentos e da política com relação à criança e ao adolescente, bem importante, que desde antes do Brasil existir, né, das origens desde Portugal, né, e, enfim, todas as falas, a Marisa que nos traz até o medo, e o Tiago, que falou da inclusão, de uma leitura inclusiva em saúde, e que de uma possibilidade de uma outra política e de tratamento, né? E o Cris trouxe aí as questões dos direitos humanos e da constatação de que, de fato, os adolescentes estão sendo internados já em comunidades terapêuticas antes que a tal regulamentação em 28 de julho ocorra, né? Então, são muitos encarceramentos. O que eu acho importante também é que as lives, elas acabam possibilitando que a gente saia do isolamento mental. Fiquei surpresa com a quantidade de elogios, gente dizendo que perdeu aula na faculdade de Direito porque se interessa por esse assunto e que tem vontade de saber mais, gente dizendo, puxa, mas já vai acabar, a gente ficou 1 hora a mais, e as pessoas dizendo, mas quando o assunto é interessante, a conversa parece que foi muito rápida, né? Então, assim, é muito bom estar aqui, eu também aprendi bastante, eu acho que a gente tem que continuar mesmo, porque eu acho que isso também faz parte dessa mudança que a Marisa traz, né? Que é entre os pares, mas eu vi muitos estudantes aqui participando, 500 inscritos e boa parte estudantes. Eu acho que nem todas as escolas possibilitam essas discussões, né? E eu me lembro a tese do Marcelo Sodelli dizendo que, por exemplo, que as universidades não discutiam políticas de drogas e não preparavam para tratar, né, as de ciências humanas especialmente, nem a pedagogia, que vai lidar com as crianças na escola, nem a psicologia, né? E as que lidam, por exemplo, a Santa Casa tinha um currículo de drogas que oferecia a possibilidade, assim, no terceiro ano falava do quanto o álcool afetava o aparelho digestivo. Então, tinha dessa perspectiva
da droga como causadora do mal, que reitera a política, reitera na saúde a política, essa política de insegurança pública que nós temos, né? Acho que a droga ocupa esse lugar de droga de sociedade que a gente está vivendo, né? Que descuida de todo mundo, voltar a fome nos maiores celeiros do mundo, né? A gente teve 30 milhões de pessoas voltando, né? 16 milhões voltaram para a fome, tem cerca de 30 milhões com insegurança alimentar, né? Então, como é que ficam estes adolescentes? Né? Que perspectiva esses adolescentes têm? E assim, que adultos são esses que matam nossas crianças e adolescentes? É de fato, né? Muita coisa precisa ser revista. Este governo, uma coisa que eu digo assim, ele ganhou com fake news, mas ele não mentiu na bandeira da morte. A bandeira deles era uma arma. E, na minha opinião, quem votou está com a mão suja de sangue também, mas isso não foi mentira. E aí o que mais a gente tem é o aumento da mortalidade, seja por Covid, seja por violência, seja por feminicídio, seja por assassinato de adolescentes, né? Que na última década oficialmente somam 2.300, né? Mas deve ser muito mais, isso são os dados oficiais. E aí as comunidades terapêuticas com outra fake news, de que ali não é internação. Eles ficam 1 ano com adolescentes, muitas vezes involuntário por parte do adolescente, voluntário por parte da família, o que eles estão dizendo, tem uma distorção, uma perversão, né, do que é que se trata. E aí, os equipamentos de saúde, inclusive os hospitais gerais, que ficam para desintoxicação em enfermarias psiquiátricas por 15 dias, renováveis por mais 15, eles dizem que isso é uma internação forçada. Esta é a alegação das comunidades terapêuticas atualmente. Então, tem uma distorção, e isto também precisa ser esclarecido. Bom, tem muita coisa ainda que segue, foi um prazer estar aqui, um prazer ouvi-los em nome da Comissão de Direitos Humanos, Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental. Eu agradeço a todos, e em especial também ao pessoal da Secretaria, né, ao Tiago, a Marina, a Isabela, que nos ajudaram, e acho que Danila também, né? Grata a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.